Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Nós gostaríamos hoje de meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 17, versículos de número 1 até o versículo 7. Nos diz assim as Escrituras: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém. Glórias a Deus. Estamos aqui diante de uma palavra na qual o contexto desta palavra é Israel estava vivendo um dos seus piores momentos. Rei Acabe, filho de Omri, ele havia se casado com uma mulher fenícia e essa mulher se chamava Jezabel, e ela influenciou a Acabe a adorar ídolos, o Deus dos cananeus, o Deus dos fenícios e o Deus da Sidônia, que da onde era a mulher de Acabe, Jezabel. Ela era Sidônia, que fazia parte da Fenícia. Ela induziu a Acabe a adorar estes ídolos. E a Bíblia nos diz que, aqui mesmo no capítulo 17, a Bíblia nos diz que não houve, antes de Acabe, um rei que cometeu mais pecado de idolatria como Acabe, por influência da sua esposa Jezabel. E por consequência disso, Jezabel mandou matar muitos profetas do Senhor, porque ali era uma disputa entre o Deus de Jezabel, Baal, e o Deus dos israelitas. E todos que se opunham contra o Deus de Jezabel, de Acabe, eles acabavam sendo assassinados. A Bíblia nos relata que Jezabel era uma pessoa muito má. Então, Israel estava vivendo nessas condições, miseráveis. Miseráveis por quê? Porque havia abandonado o seu Deus. Havia abandonado o seu Deus que os havia tirado com mão forte do Egito, cheio de milagres. E agora havia colocado Israel naquela terra, dado aquela terra para Israel, e agora Israel estava adorando outros deuses e esquecendo o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então nós lemos aqui no texto que Elias aparece, 17:1, diz que Elias, tisbista das montanhas de Gileade. Elias aparece ali anônimo, até então Elias era anônimo. Ele se achega ali naquele momento e profetiza contra aquela nação, profetiza contra
aquele reinado, contra aqueles reis ímpios, e diz que não choveria na terra até no período em que ele orasse de novo e voltasse a chover. E esse período durou 3 anos e meio. Irmãos, vocês já conhecem bastante a história de Acabe, Jezabel, a história de Israel, mas nós queríamos tirar algumas lições para as nossas vidas destes textos que nós lemos, desses versículos, aliás, que nós lemos aqui, e aplicar, em nossas vidas como lição, como conhecimento e como entendimento para nós. Nós temos aqui algumas lições para tirar e aplicar em nós nos dias de hoje. Nós hoje vivemos um caos também, Nós vivemos dias difíceis também. É lógico que o contexto é diferente, Nós estamos em outro contexto, mas nós vemos que a briga política, nós vemos que a briga social, nós vemos aí que a briga entre os partidos políticos do Brasil e do mundo também tem atravessado uma crise, por conta de não temerem a Deus, de não adorarem a Deus, de não serem sensíveis à voz de Deus. Hoje, irmãos, por mais que o Evangelho cresça no mundo, há uma descrença, irmãos, há uma descrença muito grande das pessoas quanto a Deus. Muitas pessoas creem no poder do seu dinheiro, creem no poder da estrutura que está sendo montada no mundo, creem na tecnologia, creem nas suas próprias forças e na sua própria inteligência. E com isso, queridos, eles vão deixando Deus para trás, vão deixando Deus de lado e vão deixando de crer. Então o mundo cada vez mais está pior. Por conta disso, por falta de não terem Deus como seu Senhor, de não atribuírem a Deus o que lhe é devido. Então, nós temos aqui algumas lições. A primeira lição que nós queríamos tirar neste texto é que a honra e a glória é só para Deus. Nós lemos aqui no versículo 1 que Elias se apresenta até o rei Acabe e diz assim para o rei Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cujo a face eu estou, que nestes dias, ou nestes anos, nem orvalho nem chuva cairá, segundo a minha palavra. Então, o que estava acontecendo? Israel passou a adorar Baal. Baal era o deus da fertilidade, deus da fertilidade humana, trazia fertilidade, muitos filhos, e também da fertilidade da terra, de toda a fertilidade da terra. Baal estava recebendo em Israel uma honra e uma glória que não era dele por parte do povo. O povo orava a Baal para que a chuva caísse, o povo orava a Baal para que a sua plantação fosse próspera. E isso estava desagradando a Deus, porque Deus é o verdadeiro Criador de todas estas coisas. A honra e a glória não estava sendo para Deus. Então o que Deus faz como Deus Criador? Deus manda Elias para que Elias dissesse a Baal que ele estaria cerrando os céus e não choveria durante 3 anos e meio. E com isso o que aconteceria? A terra não se fertilizaria, não nasceria plantas, os animais morreriam e o Deus da fertilidade cairia por terra, que seria Baal, o qual eles estavam cultuando, o qual eles estavam sacrificando. Então,
Baal estava roubando a honra e a glória do Senhor. Irmãos, eu quero trazer isso para as nossas vidas nos dias de hoje. Às vezes, irmãos, nós passamos por sequidão, passamos por muitas dificuldades, porque nós não estamos dando a honra e a glória para Deus. Estamos dando a honra e a glória para tudo, até mesmo muitas vezes para nós. Nós achamos que nós fazemos pela nossa capacidade, pela nossa força, pela nossa inteligência, pela nossa beleza, pelo nosso tamanho. Mas, queridos irmãos, tudo provém de Deus. Tudo, a Bíblia diz que nós temos que dar graças a Deus. E naquele momento, Deus cerrou os céus para mostrar que Baal não era Deus, que ele era Deus. Às vezes em nossas vidas acontecem certas coisas, Deus permite que aconteçam certas coisas, para Ele mostrar quem Ele é na nossa vida e que Ele é o único e verdadeiro Deus. Israel estava perdido entre a idolatria. Israel estava sem identidade, porque a identidade verdadeira de Israel era o Senhor Deus, que formou essa nação de uma forma poderosa. Deus formou a igreja também de uma forma poderosa. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. A nossa identidade está em Jesus. Nossa identidade está em Jesus. Lá em João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Está falando de Jesus. João falando de Jesus. Então a nossa verdadeira identidade está no Senhor Jesus. Nós sabemos que nós somos cidadãos dos céus, porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, porque Jesus nos salvou, porque Jesus morreu a nossa morte e Jesus nos garantiu um lugar na eternidade. Então, aquele povo estava sem uma identidade. E Deus estava trazendo, por intermédio do profeta Elias, uma profecia que se cumpriu. Ele iria cerrar os céus, não choveria durante a terra, durante 3 anos e meio na terra, e ninguém iria colher nada daquela terra. Foi 3 anos e meio de miséria. Segundo os estudiosos, os historiadores, a própria história de Israel diz que foram os 3 anos e meio mais difíceis que Israel passou na sua vida e história. Foram 3 anos difíceis, tudo isso por conta de não darem honra e não darem glórias, não darem tributos para o verdadeiro Deus. Irmãos, nós temos que aprender aqui com este episódio que toda honra, toda glória e todo louvor tem que ser dado para Deus. Todo crédito tem que ser dado para Deus. Se eu estou aqui agora falando para você, é a honra e a glória do Senhor. Eu vivo para a honra e a glória do Senhor. A igreja existe para a honra e a glória do Senhor. E a igreja tem que expressar a glória do Senhor. É pela igreja que a glória do Senhor é expressada. Era por Israel que a glória do Senhor tinha que ser expressada. As outras nações tinham que se converter ao Deus de Israel, e não Israel se converter ao Deus das outras nações. A mesma coisa somos nós. Nós não podemos nos encantar com a paisagem deste mundo, irmãos, porque aqui não é o nosso mundo. Talvez Deus esteja promovendo esses acontecimentos no mundo todo do Covid-19 para mostrar para todo mundo, inclusive para aqueles que não creem em Deus. Cadê aqueles que não creem em Deus agora? Cadê aqueles que se manifestavam na internet contra Deus? Cadê aqueles que falavam que eram ateus? Estão quietinhos, falam, eu não ouço mais ninguém falar que é ateu, que ninguém mais não crê em Deus. Talvez Deus promoveu esses acontecimentos que estão acontecendo nos dias de hoje para que
a honra e a glória volte para Ele, irmãos. A Bíblia diz que Deus não dá a sua honra e não dá a sua glória para ninguém. Agora, nós, queridos, como igreja do Senhor, nós temos que tomar cuidado para não darmos a honra e a glória que é de Deus para outrem ou para nós mesmos. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. E fazendo assim, irmãos, Deus nos garantirá, como Deus garantiu Elias. Na sequência dos versículos que nós lemos, nós vemos Deus orientando Elias a sair dali, a ir para o ribeiro de Querite, um lugar onde os corvos iriam alimentá-lo com pão e carne. E ele iria beber do ribeiro, da providência de Deus. A igreja, irmãos, vive da providência de Deus. Quando nós fazemos o que nos é cabido fazer, Deus provê tudo aquilo que nós precisamos em nossa vida. Deus vai prover tudo o que você como igreja precisar na sua vida. Deus pode usar corvos para nos alimentar, como usou corvos para alimentar Elias. De repente, irmãos, não se surpreenda se um corvo bater na sua porta e dizer que ele está ali para te abrir uma porta de emprego, para te levar uma cesta básica, uma oferta que vai te abençoar. Enfim, irmãos, nós não podemos desconfiar e nem duvidar do cuidado do nosso Deus. Quando nós falamos aqui corvos, lógico que nós não estamos nos referindo literalmente nos dias da igreja, mas é um modo sobrenatural. Como Deus cuidou de Elias, Ele cuida da sua igreja, que honra o teu nome, que glorifica o teu nome, que reconhece quem Ele é. Elias foi levado ao Querite para ser amoldado segundo os propósitos de Deus, irmãos. A palavra Querite significa cortar e deixar na medida. Então, Elias foi para o ribeiro do Querite para ser cortado e deixado na medida que Deus quer que ele fique. Assim é comigo, assim é com você, como igreja do Senhor. A igreja tem que andar segundo a medida que o Senhor estabeleceu para ela, segundo os propósitos que Deus estabeleceu para ela. E nós, como igreja do Senhor, temos que ser bênção nesta terra, irmãos. Seja bênção em meio a essa crise, seja bênção em meio a esses problemas que nós estamos vivendo, que com certeza, irmãos, Deus vai nos sustentar. Deus vai prover um ribeiro para nós bebermos água em tempos difíceis, em tempos de escassez, e vai prover alimentos para a nossa mesa, irmãos. Assim tem sido com Elias e assim é com a igreja do Senhor nos dias de hoje. Mas a igreja tem que tributar a Deus louvor, adoração, reconhecimento de quem Deus é, servir a Deus, não como eu quero, como eu acho, mas como diz as Escrituras. O Senhor Jesus certa vez disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, tem que servir. Jesus diz: rios de água viva fluirão dentro de si, a fazer uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Essa palavra de Deus são palavras de vida eterna, irmãos. Se aproprie da palavra do Senhor. Nesta noite o Senhor tem falado conosco
que é para nós darmos honra para o teu nome como igreja, glorificarmos o teu nome como igreja, exaltarmos o nome do Senhor como igreja, adorá-lo como igreja do Senhor, porque foi para isso que Deus nos levantou, e para nós fazermos a diferença neste mundo também foi que o Senhor nos levantou, irmãos. Nós somos o socorro das nações, nós somos o socorro dos desamparados, nós somos a boca de Deus em meio ao caos, como Elias foi. Olha o caos que estava instaurado em Israel, profetas sendo mortos, o povo levado à idolatria, e o Senhor levantou um homem para que este homem fosse sua boca naquela geração. Eu e você, a igreja do Senhor, é boca de Deus nessa geração perversa, de políticos que se corrompem e são corrompidos, de pessoas que não creem em Deus e não amam a Deus e blasfemam contra o nome de Deus. Olha o carnaval que nós tivemos aí, Jesus sendo chicoteado pelo diabo na Marquês de Sapucaí. Cadê essas pessoas agora? Onde estão essas pessoas que desfilaram na avenida? Aquelas pessoas que viviam falando do Senhor mal, do Senhor Jesus pelas redes sociais? Cadê? Estão em casa, guardados, com medo? Então, sim, irmãos, sumiram todos. Talvez Deus deu essa aprovação para que o seu nome seja glorificado. E é por intermédio da igreja, queridos. É por intermédio de nós que fazemos a diferença num momento como esse, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus abençoe você, queridos, e que você possa glorificar o nome do Senhor por intermédio das suas ações, das suas atitudes, do teu comportamento, do seu louvor, da sua adoração e do seu reconhecimento de quem é Deus. Só assim nós vamos fazer a diferença do Senhor, e o Senhor com certeza vai estar cuidando de nós em meio às crises, colocando um ribeiro para que nós possamos beber e corvos para que eles possam nos alimentar. Deus abençoe a sua vida, queridos. Deus te deu uma semana abençoada. Cumpra os propósitos de Deus na sua vida, irmãos. O que Deus determinou para você fazer, faça, como Elias fez. Como Elias fez. Uma boa semana para você em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos vir com a apresentação e a surpresa para as mães, porque hoje é o Dia das Mães. Eu quero parabenizar todas as mamães aqui e pedir para que Deus abençoe as suas vidas. Daqui a pouco a gente vai voltar aí e trazendo a bênção apostólica e as considerações finais. Um abraço para você, boa semana em nome de Jesus.